Começa agora, Descobrindo a Revista Espírita. Os fatos, os fenômenos, as análises que auxiliaram Allan Kardec a consolidar os alicerces do Espiritismo. Descobrindo a Revista Espírita. Pesquisa e apresentação, Luiz Armando de Freitas Ferreira. Os regimes monárquicos ainda prevaleciam, sobretudo na Europa, e um ano após ter iniciado a publicação da Revista Espírita, Allan Kardec abre o número de janeiro de 1859, reproduzindo a íntegra de uma carta dirigida a um príncipe que lhe escrevera solicitando alguns esclarecimentos sobre informações veiculadas pelo Espiritismo, apresentado ao público meses antes através do Livro dos Espíritos. Precedendo as respostas às 5 perguntas recebidas, Kardec alinha alguns pontos considerados por ele como fundamentais para esclarecer algumas outras dúvidas. Primeiro, fora do mundo corpóreo visível, existem seres invisíveis que constituem o mundo dos espíritos. Segundo, os espíritos não são seres à parte, mas as próprias almas dos que viveram na Terra ou em outras esferas e que se despojaram de seus invólucros materiais. Terceiro, os espíritos apresentam todos os graus de desenvolvimento intelectual e moral. Consequentemente, há os bons e maus, esclarecidos e ignorantes, levianos e mentirosos, velhacos e hipócritas, que procuram enganar e induzir ao mal, assim como os há em tudo muito superiores, que não procuram senão fazer o bem. Esta distinção é ponto capital. 4. Os espíritos rodeiam-nos incessantemente. Malgrado nosso, dirigem os nossos pensamentos e as nossas ações, assim influindo sobre os acontecimentos e sobre os destinos da humanidade. 5. Os espíritos, por vezes, denotam sua presença por meio de efeitos materiais. Esses efeitos nada têm de sobrenatural, só nos parecem tal porque repousam sobre bases fora das leis conhecidas da matéria. Uma vez conhecidas essas bases, os efeitos entram na categoria dos fenômenos naturais. É que espíritos podem agir sobre corpos inertes e movê-los sem o concurso dos nossos agentes externos. Negar a existência de agentes desconhecidos pelo simples fato de que não os compreendemos seria traçar limites ao poder de Deus e crer que a natureza nos tenha dito sua última palavra. 6. Todo efeito tem uma causa, ninguém o contesta. É, pois, ilógico negar a causa pelo simples fato de que é desconhecida. 7. Se todo efeito tem uma causa, todo efeito inteligente deve ter uma causa inteligente. Quando vemos as peças do aparelho telegráfico produzirem sinais que correspondem ao pensamento, não concluímos que elas sejam inteligentes, mas são movidas por uma inteligência. Dá-se o mesmo com os fenômenos espíritas. Se a nossa inteligência que os produz não for a nossa, evidentemente independe de nós. 8. Nos fenômenos das ciências naturais, agimos sobre a matéria inerte e a manejamos à nossa vontade. Nos fenômenos espíritas, agimos sobre inteligências que dispõem de livre-arbítrio e não se submetem à nossa vontade. Há, pois, entre os fenômenos comuns e os fenômenos espirituais, uma diferença radical quanto ao princípio. Eis porque a ciência vulgar é incompetente para o julgar. 9. O espírito encarnado tem 2 envoltórios, um material, que é o corpo, outro semimaterial e indestrutível, que é o perispírito. Deixando o primeiro, conserva o segundo, que constitui uma espécie de segundo corpo, mas de propriedades essencialmente diferentes. Em estado normal, é-nos invisível,
mas pode tornar-se momentaneamente visível e mesmo tangível, tal a causa do fenômeno das aparições. 10º, os espíritos não são, pois, seres abstratos, indefinidos, mas seres reais e limitados com existência própria que pensam e agem em virtude do seu livre-arbítrio. Estão por toda parte, em volta de nós. Povoam os espaços e se transportam com a rapidez do pensamento. 11º, os homens podem entrar em relação com os espíritos e receber comunicações diretas pela escrita, pela palavra ou por outros meios. Estando ao nosso lado ou podendo vir ao nosso apelo, é possível, por certos meios, estabelecer comunicações frequentes com os espíritos, assim como um cego pode fazê-lo com as pessoas que ele não vê. 12. Certas pessoas são mais dotadas que outras de uma aptidão especial para transmitir comunicações dos espíritos. São os médiuns. O papel do médium é o de um intérprete. É um instrumento de que se serve o espírito. Esse instrumento pode ser mais ou menos perfeito, donde as comunicações mais ou menos fáceis. 13º, as comunicações tanto podem provir de espíritos inferiores quanto de superiores. 14º, todos nós temos um espírito familiar que se liga a nós desde o nascimento, que nos guia, aconselha e protege. E, finalmente, 15º, além do espírito familiar, há outros que atraímos graças à sua simpatia por nossas qualidades ou defeitos, ou em virtude de antigas afeições terrenas. Você ouviu Descobrindo a Revista Espírita. Pesquisa e apresentação, Luiz Armando de Freitas Ferreira.